Bom dia a todos e a todas. Aqui é a professora Débora Irineu e vamos trabalhar um pouquinho sobre capitalismo. Será dividido em duas partes. Na primeira vai ser sobre as características gerais e uma segunda parte, para não ficar cansativo, puxado, essas fases: comercial, industrial, financeiro e informacional. A ideia aqui é pensar que o espaço à nossa volta encontra-se sempre em mutação, né? Sempre está mudando. E a sociedade, somos nós os maiores responsáveis por isso. Nos últimos séculos, essa alteração foi conduzida, gente, principalmente pelo capitalismo, que é um sistema hegemônico, ou seja, ele é majoritário, ele é mais forte, ele se impõe mais em todo o planeta Terra nos dias atuais, né? Logo, para a gente compreender melhor o mundo à nossa volta, a gente precisa ter noção desse sistema econômico. Então, vamos tentar entender aqui um pouco desses princípios básicos para ver qual a implicação disso no espaço. Quais são as características gerais? O capitalismo se baseia na economia de mercado, um conceito chave para sua compreensão desde o liberalismo. Ele se firmou como principal dimensão do sistema. A gente vai refletir, então, sobre o que é o mercado. Quando a gente pensa em mercado, vem logo a imagem da feira e tal, né? Então, essa ideia mais usual que a gente tem, aquela que imediatamente surge quando ouvimos falar da palavra, tem muita relação e ajuda a gente a entender o que é, de fato, uma economia de mercado. O pressuposto da teoria de mercado provém de uma ideia muito simples, assim. Uma vez que é nos mercados, é na feira livre, que a gente compra os produtos básicos do nosso dia a dia. Devemos atentar para a expressão comprar, característica inerente ao capitalismo. Falou capitalismo, compra está bastante relacionado. Pois desde que o sistema surgiu, é a troca. Essa prática é usual, é utilizada até hoje. Ela foi gradativamente tornando-se secundária. Hoje não é tanto a troca, mas inicialmente era a base desse sistema econômico. E é no mercado que o consumidor opta pela compra de um determinado bem, de um produto. E caso não concorde com o preço, pode escolher outro gênero ou procurar o mesmo produto com preço menor em outras lojas. É a famosa livre concorrência, que é estabelecida como uma das grandes vantagens do capitalismo. Você chegar num supermercado e ter 15 marcas de óleo. Qual é a vantagem disso? Segundo as pessoas que defendem esse modelo, é a concorrência, que aí as pessoas vão abaixar o preço e você pode optar pela qualidade do serviço. Então, uma livre concorrência entre os vendedores que disputam o comprador. Então, isso é a característica da economia de mercado. Então, a gente conclui aqui que o mercado é palco da disputa, ou seja, a base dela, que é a economia de mercado, pressupõe a disputa, estipulando, né, o preço dessas mercadorias. Então, determina, assim, a lei da oferta e a da procura. Dessa lei da livre concorrência vai surgir uma expressão liberal do defensor dessas leis de mercado. Aqui, gente, se vocês clicarem no PDF, na imagem, vai ter um videozinho falando um pouco mais sobre essa economia de mercado. Portanto, mercado é essa esfera livre de concorrência, né? E o condutor desse modelo é o preço. O preço aqui é importante. Desde os últimos anos do século XX, a gente vê no mundo uma forte apologia, defesa à ideia de mercado. Contraditoriamente, não são poucos os que discordam do modelo e alertam para os perigos de uma sociedade pautada exclusivamente nessa ideia, porque acaba tudo virando mercadoria. Aqui eu coloco uma campanha da União Nacional dos Estudantes que traz a seguinte ideia: educação não é mercadoria, mais qualidade, menos mensalidade. Porque hoje tudo se torna, será que é correto tudo se tornar mercadoria? Inclusive educação, saúde, bens que não são necessariamente produtos, que não devem estar dentro de uma lógica de competição, mas que deveriam atender a todos e a todas de uma forma mais igualitária.
quando, na verdade, dentro desse modelo capitalista, tudo se torna mercadoria, tudo entra nessa lei de oferta e de procura, de demanda, então acaba direcionando muito para lucro. Todas as ações das esferas busca-se o lucro. Então, anuncio que o mercado não deve tomar conta, né, de todas as relações sociais, a crítica que é feita ao capitalismo, principalmente culturais e ambientais. Vocês acham que tudo deve ser regido pelas leis do mercado? Será que não seria possível isentar algumas relações do comando do mercado? Quando tratamos de preço, mencionamos que ele atribui um valor a um determinado produto. Contudo, nem sempre o preço de uma mercadoria representa exatamente o quanto ela vale. Como é que a gente vai medir o valor da educação, por exemplo? Entre os economistas, é famosa a teoria do valor, contexto em que se discute quanto deveria valer um produto. Sabemos que nenhum capitalista vende determinado produto pelo seu custo de produção. A pessoa não vende aquilo que ela gastou para fazer. Ela sempre vai acrescentar algo a mais. E é por esse mecanismo que se estabelece um sobreganho, conjuntura em que o capitalista tenta, então, obter o seu lucro. Lucro é exatamente esse sobreganho, um valor agregado ao custo da produção de um determinado gênero. E será exatamente o nível de concorrência que irá determinar de quanto será o valor agregado. Então, a origem dessa palavra, do lucro, vem do latim, chama logro, que significa trapaça, engano, para vocês verem a origem dessa lógica. Quando essa prática começou a ser utilizada no comecinho do capitalismo, muitos refutavam, muitos questionavam o termo por conta dessa conotação pejorativa, dessa imagem ruim. Contudo, nos dias atuais, essa palavra ganhou outro sentido, né? E deve ser concebida numa acepção mais ampla, por exemplo, o rendimento, ganho perante montante investido na produção de um bem ou serviço. Enfim, todo capitalista, por definição, tem como objetivo reproduzir e acumular capital. Então, qual é o objetivo do capitalista? Ter lucro, acumular capital. Ou seja, ele vai pagar aquilo que ele gastou para produzir e vai guardar um pouquinho para ele. Isso é a base do capitalismo. Se ele não fizer, ele vai estar fadado ao fracasso. Então, o seu objetivo é vender cada vez mais e mais. Consequentemente, lucrar para aumentar as vendas. Ele vai lançar métodos que vão estimular a compra. Vão estimular a gente a consumir cada vez mais e formar uma economia de mercado que produz uma sociedade de consumo. Então, todas essas características da economia de mercado, da competição, de buscar o lucro, e aí existe um lucrinho diferente que é muito importante, que explica muita coisa nesse mundo, que é a mais-valia, que é o lucro extraído do trabalho não pago do trabalhador. Eu consigo, com o avanço tecnológico, otimizar a minha produção, ter vantagens na produção, e o salário do meu trabalhador continua o mesmo. Ele trabalha mais e tem uma parte do seu trabalho que não é pago. Esse valor, esse lucro que ele obtém é chamado de mais-valia. E tudo isso leva a criar uma sociedade de consumo. A gente está sempre pensando em comprar. A nossa felicidade muitas vezes está atrelada à aquisição de bens e de produtos. A gente acha que a gente vai ser só feliz se comprar algumas coisas, né? Então, o consumismo é uma característica intrínseca ao capitalismo. E está muito presente nas sociedades industriais do mundo contemporâneo. O shopping center é um templo do consumo, né? A gente é um lugar de encontro da sociedade capitalista. Então, aqui tem um videozinho falando um pouco mais sobre a sociedade do consumo e aqui também explicando o que é o lucro, tá, gente? Se clicar na imagem, vai ter um videozinho curto e didático sobre isso. Meios de produção também é uma característica importante para a gente entender um pouco mais do capitalismo, que é um pilar básico, né, para a gente entender. E é um conceito marxista. E
E é porque a partir dos meios de produção, a gente entende tudo aquilo que vai estar envolvido no processo produtivo de alguma coisa, uma mercadoria, algum serviço. Vão ser as ferramentas, o instrumento técnico, as instalações, as máquinas, tudo aquilo representa os meios de produção. Hoje em dia, guardada as devidas proporções, a gente pode afirmar que as tecnologias transformaram-se em meios de produção também. E é o modo com que a sociedade se organiza, né? A partir da forma que ela produz, esses meios de produção irão determinar também as relações de produção. Então, a relação que se estabelece de trabalho, que se estabelece entre as pessoas, tem muita relação com a forma que os meios de produção funcionam. Então, se eu tenho um detentor dos meios de produção, o capitalista que possui a fábrica, vai condicionar a forma que ele se relaciona com as pessoas que precisam trabalhar para ter resultado utilizando aqueles meios de produção. Então, a relação que se estabelece ali é quem possui os meios de produção e quem não possui os meios de produção. Então, constrói uma sociedade, além de ser uma sociedade de consumo, antes mesmo disso, é uma sociedade de classe. Essa ideia, esse termo, não apareceu muito nas entrevistas que vocês fizeram, mas é extremamente importante, porque o que define uma dessas características importantes que a gente está vendo aqui, da sociedade de classe, do capitalismo, é uma sociedade dividida. É uma sociedade entre aqueles que possuem meios de produção e aqueles que não possuem meios de produção e, para sobreviver, vendem o quê? O que eles têm para vender? Se eles não têm nada para poder produzir, eles vendem a sua força de trabalho. E dentro dessa força de trabalho, eles vão ser explorados a partir da mais-valia. Então, é assim que funciona o mundo. Independente da sua opinião ideológica, isso é um retrato do modo de funcionamento do mundo hoje. A partir daqui, você pode tirar suas conclusões em relação ao que você acha que é correto, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas é isso. O mundo funciona a partir daqueles que possuem os meios e aqueles que não possuem e vendem sua força de trabalho em situações normalmente cada vez mais precarizadas para poder sobreviver. Então, há uma desigualdade aqui, né? Porque alguns têm e outros não. Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas nascem já donos de fábrica, donos de enormes fazendas, e aqueles que vão trabalhar a vida inteira e nunca conseguir ter uma casa própria? Por que é isso? Pelo modo que funciona o capitalismo. Então, há uma burguesia e um proletariado. É óbvio que há uma diversidade dentro desse campo, né? Você vai ter a burguesia industrial, comercial, financeira. Dentro do proletariado, você vai ter vários tipos de trabalho, né? Então, isso aqui é tentando englobar o modo que se estabelece as relações, mas o mundo hoje, principalmente, quando esses termos foram cunhados, as relações de trabalho e de produção são bem mais complexas atualmente, né? Então, vamos aqui, vou parar esse primeiro vídeo e a gente vai dar sequência depois com as etapas do capitalismo.